Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei com o programa G4 com o Vessone, trazendo as últimas informações do Corinthians, atualizando a situação do Memphis e também o mercado da bola do Corinthians. Vai ter mercado da bola, mesmo o Corinthians devendo aí, mas vai ter que contratar no meio do ano atacante, talvez zagueiro, laterais. Então se liga só nas informações com o Vessone, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Tem informação, a gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, hein? Domingão tem Coringão, Red Bull Bragantino. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas vamos falar do Corinthians. Vamos colocar na tela aí o que o Corinthians aprontou ou fez durante a pausa do Mundial. Olho na tela. Chegaram Carlos Vinícius. Não. Tá o... Olha A ampulhetinha é quase chegando. tá negociando. Tá negociando. Saíram o Coronado. Isso. Que vai deixar pouquíssima saudade, mal voltou para os Emirados Árabes. Corinthians, ele liberou tudo que o Corinthians teria que pagar até o final do ano, que era o contrato dele. Acertou para trás mente, como diz o Massini, um acordo em 18 ou 19 parcelas e deixou ele voltar ele voltou para os Emirados Árabes. O Corinthians alega que como ele não era titular tal, e é uma economia de praticamente 20 milhões que teria até o final do ano, e aí aceitou a liberação dele, era um reserva com muito custo no Corinthians. O Alex Santana, que está indo para pro Grêmio. Emprestado, o Corinthians ganhou... Um bom jogador. Cobrou 100 mil dólares do Grêmio, o Grêmio também paga o salário até o final do ano. O Corinthians tinha 8 volantes no elenco, o Alex estava jogando menos. Acho que foi uma liberação ok, também faz parte. E o Giovani também se manda. Esse moleque, eu gosto muito dele, cara. O Giovani não quis renovar, o Corinthians... É um pouco a situação do Wellington, lateral esquerdo de São Paulo, que não queria, chegou uma hora que não quis renovar, ele também não quis, tinha lá o futuro dele definido. A diferença é que ele está indo para o glorioso, poderoso, todo-poderoso Hellas Verona, o 14º do Italianão. É uma gestão de carreira que, enfim, as pessoas que cuidam da carreira dele... Ele certamente estaria jogando pra caramba, estaria sendo muito mais falado. Ele foi tirado nos últimos tempos aí porque não quis o renovar, o que também é meio natural nos clubes, e resolveu partir, tá indo pro Hellas Verona. O problema é que não deixa nenhum real pro Corinthians, né? Isso daí é sempre muito complicado. Em 2022 pagou 3 milhões de reais nele e não devolve nada. E é isso, faz parte, não renovou, não quis renovar. Quem é a responsabilidade para deixar chegar neste ponto? Porque uma coisa é a gente olhar pro quadro agora e falar, bom, o jogador tá na dele, sim. O Corinthians tentou... Mas não foi em cima da hora, tá? Não? Há mais de 1 ano e meio tá tentando renovar. O que não me parece... não é incomum, aí, beleza. Né? Acontece bastante. Quer... Aconteceu muito com o São Paulo, não só com ele. Também. Muito. Mas acho que não me parece o caso, que é 1 ano e meio tentando renovar, melhorou a oferta. Ele já tinha um negócio, já queria ir pra Europa, coisa de família. Entendi, beleza. Então é meio duro. É aquela assim. história, né? Quem é o empresário de Giovani? Não sei nem o nome dele, mas deve ser algum empresário aí e tal. Se esse cara entrar aqui na redação, talvez a gente não saiba da cara dele. Mas o Giovani talvez o Corinthians não lembre. É isso. E aí quando estiver andando na rua, esse cara que vai ser cobrado. Só um parênteses, essa semana passada, 2 semanas atrás, sei lá, semana passada, tava lá andando minha tradicional corridinha aqui no Parque de Ibirapuera, que eu vou sempre. Tô lá, quem passa por mim? Sentido inverso correndo, ao lado de um cara. Caio Paulista. Aí. Mantendo a forma. É mesmo? Mantendo a forma. Eu cruzei com ele 2 vezes. Eu num sentido, ele em outro. Eu olhei, vi o Caio Paulista lá. Eu falei, caramba. Cara, há 2 anos atrás, esse cara tinha uma proposta para ser titular do São Paulo. Ele vai embora, porque o empresário mandou ele embora. Foi pro Palmeiras, virou reserva, não jogou. Agora tá no Galo, não jogou. E agora tá no Parque de Ibirapuera, treinando. Tanto faz o empresário tá preocupado com isso? Não, embolsou dele e tá tudo certo, né? O Caio tinha um agravante que ele era titular e, assim, super participativo naquela conquista da Copa do Brasil. Fez gol, inclusive, no Palmeiras, na semifinal, nas quartas de final. Mas o Giovani nunca chegou a ser titular absoluto do Corinthians, né? Ele tinha, obviamente, competidores ali, né? Tinha concorrentes na posição. Eu acho que isso implica também um pouco, né? No não esforço dele em ficar no Corinthians, já que ele não era um titular absoluto. Nunca foi um titular absoluto do Corinthians. Mas como também, garoto é isso. Vamos combinar, era pra ser o titular absoluto? Não, mas acho que assim, por exemplo, o Wellington, que passou por uma situação análoga a essa, meio parecida, ele era titular absoluto do São Paulo e optou por não ficar, mesmo sendo titular absoluto. O Luizão, zagueiro, também. Vinha sendo titular do São Paulo. Mas o Giovani não. É que a palavra titular me pega assim, você tem Memphis e Yuri e o Garro por trás. O Giovani, com todo respeito, ele não vai ser o titular. Mas ele ia jogar todo o jogo praticamente. Ia ser aquele espécie de 12º, 13º jogador que joga praticamente todo o jogo. Tá ruim pro menino de 20 anos? Pô, eu também acho que ali
é uma coisa meio exagerada, mas enfim. Bom, e fora de campo, 2 pontos se destacam. O Memphis cobrando dívidas e faltou ao treino ontem, hoje ele foi ao treino. Aliás, acaba de sair uma nota oficial, hein? Acaba de sair a nota oficial do Corinthians. Quero, vamos lá. Neste momento, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile, e o executivo de futebol Fabio Soldado, além do técnico Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Ponto final, acaba a nota do clube. Então diz que o jogador apareceu, teve uma reunião, justificou, eles não falam que é a justificativa, treinou hoje normalmente e tal. Eu não tenho ainda o motivo da ausência dele, eu tenho só uma tese, então eu vou passar a minha tese não como informação. A empresa de segurança que presta serviço ao Memphis estava com 2 boletos atrasados, cerca de 5 a 10 dias, venceu ali no final de junho e tal. Custa cerca de R$300 mil os 2 boletos atrasados. Caramba! À tarde, o Corinthians foi e pagou essa empresa de segurança e pagou o boleto. No mesmo dia que ele faltou no treino e no outro dia ele apareceu. A minha tese que eu criei na minha cabeça para tentar explicar essa ausência, porque não é uma coisa normal. Isso é importante dizer. O Memphis está perto de completar 1 ano no Corinthians. Ele nunca deu mancada, nunca faltou. Sempre cumpriu suas obrigações indo em treino, não é aquele cara que falta, isso fugiu bastante do que é o normal. Então, diante de um cenário que não é um jogador que faltou muitas vezes em treino esse ano, pelo contrário, sempre foi muito comprometido, a tese que eu criei na minha cabeça para tentar explicar isso foi o seguinte: a empresa disse, eles estão atrasados, se a gente não barrar aqui, não parar de ir, com isso atrasado, eles não vão pagar. Disseram, Memphis, nós não vamos trabalhar, nós não vamos te levar. O Memphis pode ter falado, então tá, sem vocês eu também não vou treinar, porque eu não me sinto seguro de andar por aí sozinho, etc, tal, não vou. E não apareceu. Pagaram a empresa voltou a trabalhar no outro dia, ele foi treinar. Isso é uma tese que eu criei na minha cabeça, eu não tenho isso como uma informação para tentar explicar uma ausência que não é uma coisa corriqueira da parte do jogador, mas pelo visto, enfim, tá, entre aspas, resolvido. O Memphis se reuniu com diretoria, presidência e treinador, treinou, tem jogo domingo e deve ir para o jogo. Mas é mais um caso desses tantos que estão rondando aí o Memphis Depay nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, principalmente esse período sem jogo, né, na qual qualquer assunto sempre fica maior, porque quando tem os jogos, um jogo atrás do outro, isso vai normalmente sendo diluído ali. E como não tinha jogo, qualquer situação em relação ao Memphis vai crescendo. E essa é mais uma. O Corinthians quitou a parte de CLT dos jogadores e certamente também quitou a do Memphis. Agora eu só não me lembro se era dia 10 ou dia 20. Ou é hoje ou no dia 20. Mas eu acho que é dia 20, é quando paga o direito de imagem. Então, na teoria, isso daí está em dia. O que segue atrasado é a tal da premiação do Campeonato Paulista, dia 27 de março. O clube ainda não pagou, não a do Memphis, de nenhum jogador e nenhum funcionário também, porque sim, todo mundo, quando você ganha o título, sobra um coquezinho para todo mundo, da tia da cozinha, o cara que cuida do campo, o CT de maneira geral, todo mundo que tem ali um pedacinho daquele título e ganha ali um bônusinho, os jogadores também, obviamente, o Fabinho, todo mundo que está envolvido no processo de um título. Isso não está pago. E o do Memphis, que tinha uma bonificação para cada título que ele ganhar, também não foi pago. Isso segue aberto. Mas o salário dele, que até sabemos, a CLT foi paga e a imagem é no dia 20. Então não tem nada atrasado nesse momento, apenas, entre aspas, ou apenas em relação à premiação. Mas é mais um problema dessas situações todas que o Corinthians vive aí, com essa situação de estrangulamento no seu fluxo de caixa. Não sei se tem coisas já muito adiantadas e aí você não consegue nem adiantar, porque o antecessor já antecipou. Isso eu acho que está carecendo agora uma entrevista, sinceramente, do Osmar Stabile, do presidente do exercício, para trazer um pouco aí da realidade. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que ele trazer elementos, nem que ele traga um papel mesmo, assim, traz uma sulfite e fala assim, é o seguinte, a situação é essa, nós estamos atrasados com isso,
o que está adiantado pela gestão anterior, eu preciso informar vocês, torcedor, é isso. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, o Marcelo Teixeira, quando chegou, ele disse, a cota do Paulista de 24 eu não tenho para usar, viu? Porque o meu antecessor já tinha usado. E ele avisou pro torcedor, eu não tenho a cota porque o cara já tinha pegado lá na federação. Então, eu acho que esse tipo de coisa talvez precisava ser mais claro pro torcedor. O torcedor não está desavisado, ele sabe de tudo que está acontecendo. Porém, talvez falta um pouco mais de detalhes e eu acho que isso daí poderia trazer ali à tona várias dessas coisas de o que está atrasado ou o que não está e o que foi adiantado ou o que não está para trazer essa realidade financeira. A gente sabe que o primeiro semestre é sempre mais complicado para os clubes. O Palmeiras mesmo chegou a dar, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, até esse ano, deu negativo ali em alguma coisa, porque é normal, a pancada de dinheiro, de TV, vem tudo no segundo semestre e aí você equaliza o seu ano. É meio normal isso nos clubes. O primeiro semestre é mais difícil do que o segundo. Mas a situação do Corinthians é essa, gente. É muito, muito complicada. Tá cada vez mais e vamos ver o que dá. Precisa vender jogador. Tem 181 milhões orçados para vender, vendeu até agora 70. Faltam 110 milhões para você tentar fechar o seu ano 0-0, porque isso está no orçamento. Eu preciso vender de jogador 180, vendeu 70 até agora. Quem serão os outros 110? O Bidon? O Yuri? Não sei. Alguém vai precisar ser vendido, a não ser que apareça qualquer receita extra, não tem a Copa do Mundo de Clubes como apareceu essa receita extra para os outros. Então, você vai ter que vender alguém. A janela abriu hoje, exatamente está aberta hoje, a partir de hoje, tanto para a chegada quanto para a saída. E vamos ver o que acontece. Mas ainda eu acho que vai sair mais jogadores, não é nem só para aliviar a folha, mas também para poder fazer valor com direito econômico, entrar dinheiro para o clube. O próximo que está aí na Berlinda para confirmar é o Diego Palacios, está indo para o time dos Estados Unidos, um empréstimo, e boa parte do salário sendo paga pelo time americano. É o quarto lateral esquerdo, é um exagero. Joelho? Aquele que estava com um problema no joelho, agora treina, está recuperado, mas não tem espaço, é o quarto lateral esquerdo, não vai jogar. Até o terceiro, às vezes, não consegue jogar, você imagina o quarto. E aí, com ele saindo, você até libera um pouquinho o espaço para o Denner, que é o menino da base, que foi vendido para o Chelsea, uma venda de 10 milhões de euros, só que ele não joga no profissional. Só que como ele tem 16 para 17, ele vai fazer 18, ele ainda tem que ficar aqui. E o Corinthians colocou os gatilhos, cada vez que ele entrar em campo, pelo time profissional, são 100 mil euros. Parece pouco, mas quase 600 mil reais. Numa dessas, você vai, tira o quarto, dá um pouco mais de espaço para o menino. Se ele joga aí 8 jogos, são 800 mil euros, vezes quase 6, falando de 5 milhões, só do menino entrar em campo. Nossa, coloca pra então jogar. Tem gente, tem torcedor falando isso, põe o moleque pra jogar, põe pra jogar, porque até 18 anos dá pra ele fazer bastante dinheiro. Então, essa é só mais uma situação. O Palácio também deve estar saindo, mas precisa vender jogador, entrar dinheiro com direito econômico. Tá faltando 110 pau só pelo orçamento. Aqui, ó. Depois dessa longa explanação, o Alexandre Massa falou assim, joga a flanela pro Versa. O Luca Bop talvez não saiba, mas a gente tem um ritual aqui, o Brunão tá com ela ali. É uma flanela. Quando o cara começa a dar uma passada de pano no próprio time, mas eu acho a gente injusto. traz a flanela. Você, por favor, receba a flanela aí, Luca. Tá aqui, a flanela tá aí. Mas ela vai ser repassada, porque hoje comigo não ela tem. tá de posse do Vessone, por enquanto. Não, essa daqui hoje é injusta, você é louco? Não, velho, por enquanto tá aqui. O Alexandre, falei 4 minutos o Alexandre falou. Destruindo o clube. Não, senhor, você falou coisa, não, porque vai vender. Tem que vender. A flanelinha tá aqui por enquanto. Só põe na tela de novo. Porque ainda faltou um detalhe ali da... Quanto ele falou? Achou injusto? Achei. Só pra ponderar. Calma que ela vai passar pro senhor. Não, daqui a pouco eu sei. Você acha justo? Eu também achei injusto, eu sou novo no programa. Não, o Alexandre aqui falou. Ele falou, a situação do Corinthians é muito difícil. 3-1. Aqui, ó, não, aqui, ó. A galera tá provando, Tá já bom, tem o que passar mesmo. telespectador manda, vai, pronto. Tá bom. Aqui, Deixa tá aqui, ó. aqui. Se o Por enquanto tá com telespectador falou, você. tudo bem. Mas tem mais um detalhe ali que o Memphis cobra dívidas e falta ao treino. Augusto Melo sofreu impeachment, nada além disso. O E presidente aconteceu caiu. durante a Copa do Mundo. A gente vê essa tela aí, parece que passaram um século, mas não, foram 30 dias aconteceu isso. O Memphis cobrou, o Augusto Melo caiu, tem essa história, agora tá lá. Aliás, essa questão política, ele pode voltar ainda ou já era? Agora Dia 9 de agosto, é a Assembleia dos Sócios.
Então, quem derrubou o impeachment é o impeachment provisório, né? Você é afastado temporariamente pelo Conselho. Agora falta ser referendado ou não pela Assembleia dos Sócios dia 9 de agosto, das 8 às 17 horas no Parque São Jorge. Tem muito churrasco rolando lá, né? Então, cortaram. Estão tentando cortar. Até por um memorando do próprio presidente do Conselho Deliberativo, ó, nesse mês está proibidos os encontros, tal, para poder... Senão aquela distribuição de carne, cerveja para você... Os caras vetaram esse tipo de Tá certo. de approach. Não, tá eu não acho que é errado, não. Também Enfim. acho que não. E aí agora ele tem aí mais esses dias todos aí para tentar convencer os sócios. Cerca de 5 mil devem votar, 4 mil e alguma coisa. Normalmente esse é o quórum aí que nessa votação tem mais essa, né? Depois aí numa dessa, se ele confirma o impeachment, aí vai ter uma outra votação para presidente só dentro do Conselho, para ser marcada depois de um mês. Então, essa parte política vai seguir fervendo. E agora tem a parte policial, tá rolando ainda, né? Porque 5 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, mas o Ministério Público ainda não deu parecer. Se acata o inquérito ou se arquiva. Se acatar, os 5 viram réus. Se arquivar, morre lá. Então ainda falta o Ministério Público e agora há pouco os verdadeiros intermediários da Vai de Bet entraram com uma ação na Justiça, eu já imaginava que isso ia acontecer, dizendo, a gente era o verdadeiro, a gente quer 8,5 milhões, dá 1/3 do que a gente teria, porque o contrato era de 360, eles teriam 25. Claro, o contrato cortou rápido, enfim, acabou rápido. Mas eles querem 1/3 daquele 360, né? Que é 1/3 do 25, que era o 7% dos 360. Entrou na Justiça, agora está cobrando o clube, eles alegando que eles são os verdadeiros, e para a polícia eles realmente são os verdadeiros intermediários e não aquele empresário que foi colocado. E agora o Corinthians vai demorar muitos anos para resolver isso? Vai. É bucha para anos e anos? Mas acabou de ingressar com uma ação na Justiça pedindo 8,5 milhões de reais aí por essa intermediação do contrato de 360 pau. Ele teria direito a 25, entrou pedindo 1/3. O Massa, bom, o cenário é esse aí, né? Aconteceu tudo. O Vessone, embora injustamente ele tá com a flanelinha aqui, ele fez um panorama tal. Se o Corinthians tivesse um time, fala assim, o seguinte, o dinheiro acabou, a partir de agora eu tô lutando para não cair, como o Flamengo, por exemplo, fez. Ele lutou para não cair até últimas rodadas e tal. Então, eu não tenho mais Memphis, não tenho Yuri, não tenho Garro, não tenho Carrilho, não tenho Martínez. Cara, o Corinthians liberou 10 jogadores na última data FIFA, meu. 8 para principal e 2 para coisa. É venezuelano, é equatoriano, é paraguaio, é holandês. Tem na seleção brasileira, fora Yuri, que não foi e tal. Então, ele tem o elenco, hoje ele gasta mais de 20 milhões por mês com seu futebol. Então, o 10º lugar, eu não estou falando de grandeza do clube, do torcedor. Não. É isso, do que ele tem hoje do que ele gasta. O elenco dele é para mais. Ele tem que fazer mais. Se esses caras não existissem, se o Corinthians tivesse uma folha... Eu vou ser sincero aqui. Se o Corinthians tivesse uma folha de 8 milhões de reais para encarar uma Série A, o 10º lugar podia estar soltando foguete todo mundo. Tava justo. Cara, eu gasto 8 milhões, eu não vou conseguir concorrer com o Flamengo que gasta 40 quase por mês, o Palmeiras 30, com 8 eu não tenho condição de fazer futebol. Tá tudo bem, eu tô me saneando, eu vou entender. Mas você não gasta, você gasta mais de 20, isso talvez sem impostos. Imposto deve bater 30. Então você tem que fazer mais. Isso eu concordo com ele. Não é pela grandeza do clube. Não, desculpa, Luca, vou abrir para você falar já, porque aí é o seguinte, se você entra nessa espiral do São Paulo, que eu acho que o Corinthians deveria fazer, né? Entrar num FDIC, estrangula o gasto, mas para economizar de verdade, não R$2. Você baixa lá de 25 para 18 a tua folha, você vai economizar 70, 80, quase 100 milhões por ano, em 3 presidentes, 10 anos, você vai baixar 1 bilhão, cara. Bacana. Só que o futebol não sustenta isso, a gente entende. Sim. Porque os adversários vão continuar investindo e você vai ficando cada vez mais para trás, corre o risco de cair
E time grande não aguenta fazer isso. Então, se você não tem capital externo para colocar, usando o patrimônio do Corinthians, que é grande e mal aproveitado, o que você faz? Pô, esse time tem que render mais, porque senão você não paga a conta, você não sai do buraco e fica em 10º. E os caras batem palma. Aí não dá, né? Aí é muita flanela. Eu acho que tem uma condescendência com o Corinthians mesmo, nesse ano, sobretudo. A diretoria passada trouxe os jogadores e tal. Mas, por exemplo, quando troca agora para a diretoria que está atual, a gente descobriu, por exemplo, né? Só foi descobrir quando troca a diretoria. O Profut estava atrasado, ia bater a terceira e ia perder o Profut. Se perde o Profut, explode o clube. Que é coisa de 800, 700 milhões que você tem que pagar em 10 dias. Era assim que ia acontecer, se você perde o parcelamento do Profut do governo. O PERSE, que é um outro programa do governo, que todos os clubes estava atrasado. Ia virar a terceira também para atrasar. O jogador de base saiu alegando 8 meses de FGTS atrasado, conseguiu na justiça a liberação, o uruguaio que eles trouxeram. Aí estava atrasado também premiação do Paulista do masculino. A premiação da Libertadores do ano passado das meninas também está atrasada. Então, ou seja, o que aconteceu? Mas o salário eles conseguiram fazer em dia. Claro, estava deixando esse monte de coisa para trás, uma hora tinha que pagar. E está tudo explodindo agora. Então, o que a diretoria... Eu falei isso aqui várias vezes. O que a diretoria fez? Deixou um monte de coisa no entorno explodir. Augusto Melo falou aqui, vamos escolher os boletos. 10 boletos, lembra? Eu escolho 2 e pago e deixo 8 para fora. O que ele fazia? Os 2 ele pegava dos jogadores e deixava os 8 explodindo, mas uma hora ia pagar a conta. Inclusive ele. Ou você acha que ele ia deixar estourar o Profut e o PERSE agora? Ele não ia deixar. Ele ia ter que pagar também. Então, pra ele ia sobrar isso daí. Então, vamos falar um pouquinho aqui, mano. O Carlos Vinícius, mano, é um bom atacante. Se ele chegar por menos de 1.800.000 reais ali, eu acho que para essa reserva, por enquanto, enquanto o Yuri ficar no Corinthians, é um cara que quer jogar muito no timão. Então, eu acho que, cara, o Corinthians tem que pensar aí. Se não me engano, ele tá pedindo cerca de 800.000 reais ali por mês de salário. E hoje em dia, para um atacante, é um salário ok, hein? Que eu lembro que antigamente, por 500.000 reais por um atacante era absurdo. Hoje em dia, se paga 1 milhão para qualquer atacante, 1,5 milhão. Então, o futebol tá muito inflacionado. Mas, então, nesse cenário, eu acho um valor ok para ele. E as saídas aí que tá na tela, o Coronado abriu mão de parte do que ele tinha para receber até fevereiro do ano que vem. Não é até o final do ano, não, era até fevereiro do ano que vem. Claro que tem uns 10 milhões ali que ele tem que receber agora em 18 parcelas. Alex Santana, mano, quando o Alex Santana chegou, mano, cara, ele tinha uma raça do caramba, disputava todas as bolas, chegava no ataque, na defesa. Depois que ele se machucou, mano, voltou no corpo mole do caramba, cara, lento, pesado demais. Aí, se eu não me engano, ele fez o primeiro jogo pelo Grêmio agora, acho que na quarta-feira, ou na terça-feira, se eu não me engano, e foi elogiado lá, falando que é um jogador raçudo, mesma coisa que falaram nos primeiros jogos deles aqui no Corinthians. Então, e o Giovani, pra mim, cara, ele tava no Corinthians aí desde 2021, ele subiu com o Vitor Pereira, nunca demonstrou assim ser um jogador pra ser titular, cara, não acertava um chute no gol, malemar dava um drible ali, então um jogador que não vai fazer falta alguma. Claro que dava pra ter lucrado com ele, mas também o Vessone falou que tava tentando renovar com ele há 1 ano e meio aí, ele não queria, então saiu de graça, não vai fazer falta alguma, atacante fraquíssimo, muito fraco. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão na informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fiel.